Cidade do Futuro. Satisfação, o meu nome é Fabrícia. Hoje eu vou estar ministrando uma aula para vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre fanerógamas. E deste grupo de fanerógamas nós vamos falar particularmente de um grupo bem diversificado, bem extenso mesmo, sabe? Que aborda praticamente quase todas as espécies de plantas do mundo. Mas antes da gente falar sobre as características gerais, peculiaridades deste grupo, vou falar um pouquinho para vocês da quantidade de total de espécies que nós temos, né? Atualmente nós temos 350 mil espécies de plantas e deste total 250 mil é deste grupo que nós vamos falar hoje. Você já sabe de quem que nós estamos falando? Sim, parabéns para você que acertou. Nós estamos falando sobre angiospermas. E antes da gente entrar profundamente neste grupo, vamos entender um pouquinho a sua origem. A angiosperma, ela surgiu no período do Cretáceo Inferior. Nós temos confirmação dessa teoria devido aos seus registros fósseis, né? Mas mesmo com tantos registros fósseis que nós temos, os nossos paleobotânicos, eles continuam em pesquisa até hoje procurando por novas respostas. Mas quem são as nossas angiospermas? Então, nossas angiospermas desde espécies aquáticas, parasitárias, de grande e pequeno porte. Então, eu trouxe como exemplo para vocês a hialêmina, que é uma espécie aquática. Nós temos o eucalipto, que é considerado uma espécie de grande porte. E nós temos também a Rafflesia arnoldii. Rafflesia arnoldii, gente, ela é muito peculiar, porque ela é uma espécie bem diferente, sabe? Porque ela é considerada uma das maiores plantas do mundo. E se vocês forem observando na sua telinha aí, vocês irão ver que realmente, olha para vocês verem o tamanho dessa planta, gente. Muito maravilhosa, né? Vamos então conhecer um pouquinho sobre a derivação do nome angiosperma. Então, de onde ela se deriva? Ela se deriva do nome grego, né? Então, anjo significa bolsa, urna, e esperma significa semente. Então, pela primeira vez, o nosso grupo fanerógamas, diferente da nossa gimnosperma, que possuíam sementes nuas, a anjo ela já possui uma bolsa que reveste essa semente, que é uma proteção para essa semente. Fabrícia, que tipo de bolsa é essa? Calma, pessoas. Logo mais nós vamos saber quais as duas principais características que as angiospermas traz para nós nesta aula de hoje, tá bom? Continuando a nossa aula, como eu disse para vocês, angiosperma é um grupo bem diversificado e, como eu já disse também, ela possui diferentes tipos de portes. Nós temos grande porte e pequeno porte. E, como exemplo, eu trouxe para vocês a de grande porte. Nós temos o baru, o abacateiro, nós temos também o ipê, o jacarandá também é um exemplo de grande porte. A nossa mangueira também é um exemplo de grande porte. Então, só de você parar e pensar e já for colocar no seu papelzinho aí os tipos de espécies de grande porte que nós temos, de plantas, né? Nós veremos que a maioria é angiosperma. Não é muito top, gente? E nós temos também de pequeno porte. E quem seria esse de pequeno porte? Eu trouxe como exemplo a flor do deserto. É uma flor bem singela, né? Então ela é de pequeno porte. Nós temos aí arbustos. Há diferentes tipos de arbustos e alguns desses arbustos estão no grupo das nossas angiospermas e pertencendo ao pequeno porte. E nós temos também a crista de galo, que também é uma flor, né, bem interessante, bem legal, porque se a gente for parar para olhar bem a imagem, nós veremos que realmente ela até parece assim, mais ou menos com uma crista de galo e ela é bem engraçada. E nós também podemos considerar como pequeno porte as rosáceas, né, que são as rosas também são consideradas do grupo de angiospermas e de pequeno porte. E neste grupo nós temos também tecidos verdadeiros. Também não tem uma diferença, né, da gimno, porque a gimnosperma também tinha raiz, caule, folha e também a nossa anjo tem. Então a nossa anjo tem raiz, que é para ela capturar os seus nutrientes do solo, os seus sais minerais e tudo mais. Nós temos as folhas, que faz o seu processo de fotossíntese, né? E nós temos o caule. No caule nós temos o processo do xilema e do floema, que é o nosso meio de condução de seiva bruta e elaborada.
Mas vocês imaginam como pode ser o modo de nutrição deste grupo? É muito top. Porque a maioria das espécies é de vida livre, né? Então a maioria são de vida livre, mas nós temos aquelas que são bem engraçadinhas, sabe? Porque tem aquela que é parasitária e saprófitica. Vamos entrar um pouquinho em global na parasitárias. Eu trouxe como exemplo para vocês de duas espécies. Eu trouxe para vocês o cipó chumbo e a Rafflesia arnold, que são espécies parasitárias, mas são diferentes na forma de parasitar, porque a Rafflesia, ela se parasita de raízes e o nosso cipó chumbo, ele se parasita de árvores. Então, eles capturam nutrientes para a sua nutrição através do seu parasitismo, né? Só que um de raiz e o outro de árvore. E o que seria esse grupo de saprófitica, né? Como seria a forma de nutrição dessas espécies? As espécies saprófiticas, elas também se alimentam de outras plantas, só que a diferença é que elas usam fungos associados às suas raízes. Então, a diferença entre a forma parasitária dos dois, né, é que os saprófiticos, eles se alimentam necessariamente de fungos, né, das raízes das espécies. Mas vocês lembram no início da aula que eu disse para vocês que eu iria apresentar duas características principais de inovador, que é novidade no grupo de angiospermas? Pois bem, chegou a hora. Nós vamos conhecer o que tão de inovador nós temos neste grupo, que é o quê? O desenvolvimento de flores. Então, neste grupo de angiospermas agora, nós temos o desenvolvimento de flores, que tem como função guardar os seus órgãos reprodutores. Então, todo o processo de reprodução da angiosperma ocorre pela flor. Então, a polinização vai tudo ocorrer na flor. Logo mais, na nossa próxima aula, nós vamos saber como ocorre o processo da reprodução de uma angiosperma. Mas, vocês lembram que eram duas características? Pois bem, a próxima característica é o desenvolvimento de fruto. Lá no início da aula, quando eu fui falar para vocês, né, sobre a derivação do nome angiosperma, eu disse para vocês que anjo significava uma bolsa, uma urna, que protegia a semente, né? Certo? Quem é essa bolsa, galerinha? Sim, é o fruto. Então, o fruto, ele protege esta semente, né? Até mesmo protege ele no momento da dispersão, né? Quando um mamífero vai comer um fruto, né? Ele até protege essa semente no momento da dispersão. Então, se hoje eu tenho um abacate, eu tenho uma laranja, eu tenho até um limão, que é muito ácido, eu tenho ali o fruto que está protegendo o quê? As suas sementes. E no grupo de angiospermas, nós temos dois tipos de classificação. A primeira classificação que eu vou apresentar para vocês é a monocotiledônia. As monocotiledôneas, o que eu posso falar dela? Ela engloba espécies de plantas que possuem apenas um cotilédone. E a planta que se mais destaca nas monocotiledôneas são as gramíneas. Quem são as gramíneas? É a soja, é o milho, né? É o arroz, é a cana-de-açúcar. Então, quando eu falo de gramíneas, eu falo de monocotiledôneas. E as dicotiledôneas, diferente das monos, né? Enquanto a mono tem um cotilédone, as dicotiledôneas possuem dois cotilédones, né? E qual plantas mais se destacam na dico? As nossas leguminosas. E quem são? Então, nós temos a soja, a ervilha, o feijão, o amendoim, né? Então, quando eu falo de leguminosas, eu falo de dico. Mas como as principais, né? Quando eu falo principal, eu estou dizendo uma só, mas aqui a gente vai englobar várias diferenças entre mono e dicotiledônia. A primeira é sobre os cotilédones. Vocês sabem, galerinhas, o que são cotilédones? Pois bem, cotilédone é uma folha modificada associada à nutrição das células embrionárias. Então, vamos falar sobre o cotilédone da mono. Imagine um cordão umbilical. Imaginaram? Então, agora vocês olham para a telinha de vocês e vocês vão ver que eu trouxe como exemplo o fruto seco de um milho, certo?
Então, vamos entender como é o cotilédone deste milho. Então, nós temos o milho bonitinho, né? E por dentro dele nós temos um embrião. Neste embrião, do lado do embrião, nós temos um cotilédone, que é essa folhinha aí modificada. E depois do cotilédone, nós temos toda uma área espessa, bem granulosa, bem cheia, que nós chamamos de endosperma. Para que serve esse endosperma? O endosperma é a nutrição desse cotilédone. Que esse cotilédone vai o quê? Nutrir o nosso embrião. Então, através do nosso cordão umbilical, que é o nosso famoso embrião, através desse cordão umbilical, que é o nosso famoso cotilédone, perdão, espero que vocês estejam acordados e prestando atenção na minha burrice, nós temos o quê? Esse cordão umbilical, que é o cotilédone, ele vai o quê? Pegar o nutriente do endosperma e nutrir o nosso embrião. Diferente, galerinha, da dico. Sabe por quê? Porque a dicotiledônia possui o seu endosperma reduzido. Então, a principal reserva do nosso feijão aí, da semente do nosso feijão, é quem? A principal reserva, do nosso embrião do feijão é quem? É o nosso cotilédone. Mas, como eu disse para vocês, que não tinha só uma diferença entre os dois. Nós temos várias. E a próxima que eu vou mostrar para vocês é sobre as raízes. Então, quando eu falo de raiz pivotante, eu falo de quê? De dicotiledônio. Quando eu falo de raiz fasciculada, cheia, né? Eu falo do quê? De monocotiledônio. Vamos para mais um? Vamos falar sobre a folha. Quando eu falo uma folha que as suas nervuras são nervuras paralelas, né? Eu estou falando de monocotiledônio. E quando eu falo que as suas nervuras são ramificadas, que ela possui um centro e as suas nervuras se ramificam, eu estou falando de dicotiledônio. Vocês acham que as flores saíram fora deste contexto? Nem pensar. Nós também temos diferenças nas flores de dico e de monocotiledônia. Nas monocotiledôneas, nós temos chamados de trímeras, né, que possuem 3 sépalas, 3 pétalas. E quando eu tenho na dicotiledônia, são chamados de tetrâmera e pentâmera, que tem de 3 a 5 pétalas e sépalas. Tem de 4 a 5 de sépalas e pétalas. E nós também temos diferenças no fruto, né? Que na mono nós temos apenas 3 carpelos e na dico nós temos mais de 5 carpelos, certo? Então, galerinha, na próxima aula nós vamos abordar um pouquinho sobre o processo de reprodução. E quem vai abordar para vocês é a nossa professora Ana Clara. Ela vai falar como ocorre a reprodução das nossas angiospermas e vai mostrar também características internas da flor. Mas, recapitulando a nossa aula, então nós entendemos o quê? Que a angiosperma, ela possui uma bolsa, né, diferente da gímeo, que possuíam suas sementes nuas. As angiospermas agora elas possuem uma bolsa que reveste, que protege a sua semente. Nós entendemos os tipos de classificações de mono e dico, entendemos as suas principais diferenças, certo? E também nós percebemos quais tipos de espécies nós podemos dizer que faz parte do grupo de angiosperma. Foi um prazer ministrar esta aula para vocês. Qualquer dúvida, é só me mandar mensagem. Tá?